Muito bom dia a todos vocês nesta sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Que essa sexta-feira venha a ser um dia especial para mim e para você, pois estamos fechando a nossa semana com chave de ouro, fechando a semana com grandes respostas de Deus, com grandes vitórias, onde o Senhor tem nos honrado através da palavra dele, onde o Senhor tem sido fiel na vida daqueles que têm buscado, naqueles que têm perseverado, né? Observamos que Deus fala muito sobre perseverar na palavra do Senhor, resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Então a perseverança é algo que traz para Deus, né? Traz para nós e mostra-se para Deus que a fé, a pessoa está crendo nele. Aquele que persevera gera esperança, né? A esperança é aquilo que nós acreditamos que o nosso Deus vai fazer através da fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que não são como se já fosse, ou seja, chamar a existência daquilo que ainda não tem vida como se já estivesse vida no mundo espiritual. A partir do momento que nós cremos no mundo espiritual, tomamos atitude no mundo espiritual, através do espiritual, o natural começa a se manifestar, ou seja, começamos a ver os sinais de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abrir seu coração, seu entendimento, seus olhos espirituais, que você possa entender essa palavra, essa mensagem que eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta sexta-feira, fechando essa sexta-feira, essa semana, com chave de ouro, né? Com a certeza da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para Lucas capítulo 10, versículo 16, né? Onde o Senhor diz assim, ó: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Para que você venha entender esse versículo, eu quero começar aqui por Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor Jesus ainda outros 70, ou seja, outros 70 discípulos, né? E mandou adiante da sua face, ou seja, mandou ir adiante dele de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Versículo 2: e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, ou seja, pedi, clamai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara, para a sua colheita. Versículo 3: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja convosco. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, voltará para vós. Versículo 7: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Versículo 9: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre nós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado
a vós. Eu li esse texto para que você venha entender o versículo 16. Né? Observe que o Senhor Jesus pediu para os discípulos, mandou eles aqui nessa época que ele estava com 70 discípulos. Né? Aí depois teve um momento que Jesus repreendeu os discípulos e a maioria foram embora, só restaram os 12 discípulos. Né? Então, o Senhor enviou de 2 em 2, né, para todas as cidades, lugares, circunvizinhanças, né, toda aquela região. Então, o que o Senhor Jesus quer nos dizer aqui? Ó? Ele mandou, o ID é para todo mundo. E nós que recebemos, nós que praticamos a obra do Senhor, né, nós que estamos cooperando com a obra do Senhor, né, em todos os sentidos, né, dando um bom testemunho, né, falando aquilo que é agradável aos olhos das pessoas, né, como a própria Bíblia diz, né, quando nós chegarmos à casa do Senhor, devemos guardar os nossos pés, né, não devemos estar fazendo o que não deve, muitas vezes falando o que não deve, né, nós erramos, falhamos, né, somos errantes, mas o Senhor ele está sempre ali nos orientando. Então ele enviou os discípulos de 2 em 2, né? Ou seja, para que a pessoa não vá sozinho, né? Porque como diz a Bíblia, se um cair, o outro vai lá e levanta, né? É melhor que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. E o Senhor Jesus ele disse aqui, ó, grande é na verdade a seara, no versículo 2. Mas os obreiros, ou seja, os trabalhadores, são poucos. Então cabe a nós rogar, pedir ao Senhor da seara, né, que é o próprio Deus, né, para que Ele envie obreiros para a sua seara, pessoas disponíveis para trabalhar na obra do Senhor. E Ele diz, não levei bolsa, nem alforje, nem alpargue, ou seja, não esteja preocupado com o que você vai levar, com o que você vai vestir, com o que você vai comer. E não se preocupe nem em saudar as pessoas no caminho. Porque se você parar no caminho para ouvir pessoas derrotadas, pessoas fracassadas, você pode perder o ID, né? Jesus foi bem enfático aqui, ó, a ninguém saudeis pelo caminho, né? Porque senão o ID pode se perder, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Jesus foi bem enfático, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver um filho de paz, ou seja, houver alguém que queira receber o evangelho, a boa notícia, a palavra de Deus, essa paz vai pousar, ou seja, vai repousar sobre ele a vossa paz. Então nós somos mensageiros da paz. Mensageiro de Jesus, a boa notícia. Então, aonde nós chegamos, nós representamos a Deus, nós representamos a Cristo. Então, é uma coisa que eu cobro até mesmo de mim. Aonde eu passo, eu trago paz, eu trago a essência de Deus. Né? Quando eu abro a minha boca para falar de Deus, até mesmo na hora de fazer uma correção em alguém, eu corrijo com a palavra de Deus ou eu dou a minha opinião aleatória, falando aquele monte de besteira, palavras pesando as pessoas, né? Até na hora de nós repreendermos as pessoas, precisamos repreender com a palavra de Deus, né? Exortar com a palavra de Deus. A minha opinião não serve para nada, entendeu? Mas corrigir, exortar com a palavra, que a palavra ela tem esse poder de mudar, transformar e restaurar em nome de Jesus. E a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ou seja, se ninguém receber a paz de Cristo, receber o amor de Jesus, ou seja, receber a palavra, ela voltará para onde ela veio. Ou seja, a palavra de Deus ela não volta vazia, mas antes produz aquilo que agrada a Deus. Né? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, se tiverem, né, se ali tiverem dignos, né, se ali tiverem pessoas que sejam agradáveis, né,
Observe aqui, ó, pois digno é o obreiro de seu salário, né? Então, o mínimo que você faça para a obra de Deus, Deus vai te retribuir, né? Nós somos voluntários, nós não ganhamos nada, não cobramos nada. O próprio Senhor Jesus disse, né? E de pregar o evangelho, né? Isso é uma missão, não é algo assim que a pessoa vai fazer por dinheiro, tem algo que a motive. Não, a motivação é você amar o próximo como a ti mesmo, né? E não andeis de casa em casa também, né? Andar de casa em casa aqui não significa que você não deva estar visitando aquelas pessoas que precisam, né? Mas ficar de casa em casa também pode entender, às vezes, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido, né? Observe que onde você chegar representando a Jesus, como um evangelista, como um pregador, como um mensageiro de Deus, como um simples pregador, né? Eu me coloco no nível mais baixo, que eu não ligo muito para esses títulos. Eu prefiro só pregar a palavra, para mim já é o suficiente, né? Que o importante é a palavra de Deus, né? E o Senhor também nos orienta aqui no versículo 11 que até o pó daquela cidade que vos desprezar, ou seja, a cidade ou as pessoas que desprezarem a palavra de Deus, Deus diz assim, ó, até o pó que da vossa cidade se vos pegou, ou seja, daquele lugar que desprezarem a palavra de Deus, sacuda sobre vós, ou seja, sabei que tudo isto já o reino de Deus é chegado a vós, né? Então, não importa se a pessoa te desprezou, aceitou, vai deixar de aceitar a palavra, né? Que isso não sirva de tropeço, não sirva de desânimo, mas sim que o importante é saber que com tudo isso que o reino de Deus já é chegado. E digo-vos que também mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha o risco que corre uma pessoa que despreza a palavra de Deus. Em Provérbios fala que aquele que despreza a palavra de Deus perecerá, ou seja, sofrerá necessidades. Né? Aqui o Senhor faz a comparação com Sodoma, né? Que foi destruída por fogo, que caiu fogo, enxofre do céu. Haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade, né? Então, é importante, né, observar que grande é a seara, ou seja, é grande a plantação, mas poucos são os colhedores, os ceifeiros, os trabalhadores. E por isso o Senhor nos orienta: rogai, pedi, clamai, pois ao Senhor da seara. Temos que clamar a Deus, né, que Ele envie obreiros, ou seja, pessoas preparadas ou pessoas disponíveis para trabalhar na colheita, na seara, né? A seara aqui é a humanidade, né? Representa a humanidade, as pessoas, e o Senhor é o próprio Deus, né? Senhor de todos. Ide, no versículo 3, ide, vai, mas eis que vos mando como cordeiro, ou seja, nós temos a classificação de mansidão, de paz, de cordeiro, mas só que nós fomos enviados a meio de lobos, novos devoradores, pessoas que vão desprezar, pessoas que vão caluniar, pessoas que vão maltratar, pessoas que vão ofender, que vão ferir, mas nós somos como cordeiros, né? Como Jesus, né? Ele sofreu tudo sem reclamar, sem blasfemar, amando, né? Perdoando. Então, esse é o objetivo do cristianismo, né? Muitas pessoas têm título de cristão, mas não sabem nem o que significa a palavra cristão, né? Ser cristão é ser parecido com Cristo, né? Isso já é uma palavra, já é uma frase, já é uma sentença para eu e você pararmos e analisarmos se verdadeiramente somos cristãos. Ser cristão, unicamente, basicamente, é ser parecido com Jesus Cristo. Essa resposta tem a você mesmo, se você é cristão ou não, né? Não estou aqui para julgar ninguém, é unicamente para te mostrar aquilo que está na palavra de Deus, né?
A palavra de Deus é como uma espada de dois cortes, ela corta lá e corta aqui também. Ela entra até as profundezas da alma e julga, né? Vamos para o versículo 16. Quem a vós ouve, a mim me ouve. Ou seja, a pessoa que está me ouvindo neste momento, esta palavra, ela não está me ouvindo. Sou eu que estou falando. Mas se você está aí do outro lado, dando crédito a essa voz, ó, quem vos ouve a voz, né? Quem está me ouvindo agora, o próprio Deus diz assim, ó, a mim me ouve, porque você não está ouvindo o que eu estou falando, você está ouvindo a palavra de Deus. E quem vos rejeitar a voz, ou seja, quem rejeitar aquele que foi enviado por Deus, a mim me rejeita. Ou seja, quem vos ouve a voz, ou seja, quem ouve a voz daquele que foi enviado ou que está falando contigo agora, ouve a Deus. E quem vos rejeita a voz, ou seja, quem rejeita aquele que foi enviado, a mim me rejeita, ou seja, rejeita o próprio Deus. Né? Por isso que a vida de pessoas estão paradas, estão estagnadas, estão destruídas, porque rejeita a palavra de Deus. E quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando quem? O próprio Deus. E quem a mim me rejeita, ou seja, quem rejeita Deus, quem rejeita a palavra dele, rejeita aquele que me enviou. Quando você rejeita Jesus, rejeita a palavra de Jesus, você está rejeitando o próprio Deus que enviou Jesus. Não é momento de nós pararmos, pensarmos e analisarmos quem realmente nós somos? Ou nós simplesmente temos títulos? Né? Título disso, título de aquilo, né? Sou isso, sou aquilo, né? Esse versículo é muito forte, gente. Né? Eu acho que isso aqui é para muitos pregadores, né? Prestarem atenção, né? É muito forte essa palavra, né? Versículo 17. Né? Então, no versículo 16, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria. Observe que a missão daqueles 70 discípulos foram realizados. Eles foram pregar o evangelho, as pessoas ouviram, receberam eles, que eles voltaram com alegria, dizendo, Senhor Jesus, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, ou seja, até os demônios, pelo nome do Senhor, nos obedecem. E Jesus disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, os 70 discípulos voltaram alegres. Porque através do nome de Jesus, até os demônios os sujeitavam, ou seja, obedeciam. Versículo 18, Jesus disse, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, tome cuidado para que vocês também não caiam. Né? E o acusador está na terra, ou seja, cuidem da vida espiritual de vocês. No versículo 19 diz assim, ó, eis que vos dou poder, né, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É toda, não é alguma força, é toda. E nada vos fará dano algum. Observe que esses 70 discípulos foram, pregaram o evangelho, levaram a boa notícia, pelo jeito fizeram muitas libertações, de pessoas endemoniadas, porque os próprios discípulos aqui estão dizendo, ó, até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, esses 70 discípulos tiveram uma experiência muito grande com Jesus, com o poder de Jesus. E o Senhor Jesus, no versículo 19, diz assim, ó, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, os piores demônios. Os demônios
malditos, malignos, venenosos, né? E toda a força do inimigo, ou seja, toda a força do demônio, toda a força do diabo. E nada vos fará dano algum, né? Então observe que se você vai fazer uma oração para uma pessoa, vai fazer uma visita, aquele lugar está carregado. A palavra de Deus é que nada vos fará dano algum. Eu não posso voltar com problema para casa, não. Nada pode me fazer mal, dano algum. Versículo 20. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, ou seja, não fiquem alegres porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a maior alegria que um pregador, que um cooperador, que qualquer classificação espiritual aí possa receber, ela deve ter, né? Não, Jesus disse, mas não vos alegreis porque sujeitam-vos espíritos malignos, mas alegrai-vos antes dessa alegria você tem que ter a alegria da sua salvação, ou seja, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, né? No 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, ou seja, Jesus ali em espírito ficou alegre, né? Porque o nome dele já estava escrito no livro da vida, né? Porque ele é a própria vida. E disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, né? Então, quem vos ouve a voz, ou seja, aquele que está pregando, aquele que está levando a mensagem do Senhor, a mim me ouve, ou seja, o próprio Jesus. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. E quem a mim me rejeita, ou seja, quem rejeita Jesus, rejeita aquele que me enviou. Quando você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Quando você rejeita aquele que está pregando, você está rejeitando Jesus que enviou o pregador. E quando você rejeita Jesus, você rejeita o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para a terra para nos salvar. Palavra muito forte, né? Eu prego essa palavra aqui há muitos anos, né? E cada vez que eu prego, há uma visão diferente e fala muito forte comigo. E eu fico com esse versículo aqui, ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Eu sou uma pessoa, eu não sou melhor que ninguém, mas se tiver um pregador, se tiver o pregador e só tiver eu dentro da igreja, eu não tenho coragem de ir embora. Eu fico ali e participo do mesmo jeito, porque eu conheço esse versículo aqui, ó. Se um dia eu chegar na igreja e falar eu vou embora porque só tem 2 pessoas, eu estou rejeitando o próprio Deus. Então eu sou uma pessoa bastante assídua nesse ponto, né? Eu procuro ser prudente nessa parte, porque esse versículo aí, ele faz parte do meu dia a dia, né? Eu procuro praticá-lo, não só ouvir, né? Mas praticar, assim como Esdras, né? Esdras, ele estudou a palavra de Deus, pôs em prática e ensinou. Nós ensinamos muito mais com exemplos do que com palavras, né? Então, que Deus fale mais ao seu coração nessa sexta-feira. Eu tenho prazer em falar da palavra de Deus. Para mim, eu não sei fazer outra coisa a não ser falar da palavra de Deus, né? Nada me traz mais prazer do que isso. E eu agradeço a cada um de vocês que nessa semana estiveram aqui acompanhando essas mensagens de fé, né? Aqui eu não estou falando nada de mim mesmo, né? Procuro passar somente aquilo que a palavra de Deus diz, né? Nada mais, nada menos do que isso, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a cada um por esta semana, em nome de Jesus. Lá no YouTube, né, no meu canal, tem mais vídeos tratando de vários assuntos. Fica aqui o meu convite para você ouvir, né, aprender da palavra, procurar uma igreja que prega o evangelho. Vá buscar a Deus, vai aprender de Deus. Você só tem a ganhar com Jesus.
né? Enquanto você estiver rejeitando a palavra, você está rejeitando o próprio Deus. E é impossível uma pessoa rejeitar a Deus e ser uma pessoa próspera, abençoada, em nome de Jesus, amém? Fique com essa mensagem, que Deus fale mais ao seu coração, fique com esse louvor e que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Até a próxima mensagem, próxima semana, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O leão da tribo de Judá, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar. Tu és maravilhoso, tu és Deus de maravilhas, tu és Deus de resposta, Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixes faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar.